Bateu pro gol! Olá, espectadores, sejam bem-vindos a mais um TV UERJ Esportes, aqui pela TV UERJ Online. Hoje completamente feminino, né? Sob minha apresentação e com os comentários de Raquel Alves e Dani Ferrari. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Tudo bem. Então, vamos começar falando de futebol, que é o que mais interessa aqui pra gente. Vamos falar do jogo do Fluminense e Curitiba, que aconteceu na quinta-feira, né? O Fluminense ganhou de 2-1 no Engenhão. Vocês viram? O que vocês acharam desse jogo? Não mudou muito do tradicional, né? O Fluminense ganhando, com um placar apertado, um jogo não muito brilhante, né? Mas ganhando. Então eu acho que foi um jogo como a gente já viu muitos jogos do Fluminense. E foi mais um jogo só pra deixar o Fluminense mais perto da taça, né? Porque tá com 72 pontos, já praticamente Líder, o campeão líder já. E fez o Curitiba também. Parou uma série de jogos, o Curitiba tava sempre vencendo, deu pra dar uma freada neles. E ele já tá praticamente o Fluminense com a mão na taça. E não foi o Fred, né, que fez o gol, o artilheiro do time, não foi ele que fez nenhum dos dois gols nessa partida, né? Foi o Thiago Neves e o Wellington Neves. Eles que fizeram a alegria da torcida. Então, o Fluminense mais uma vitória aí pra somar e pra ser mais líder ainda. Então agora vamos falar do Corinthians e Vasco, que aconteceu no sábado. O Vasco perdeu, o Vasco tá numa fase péssima, né? Perdeu de 1-0 pro Corinthians. O que vocês acharam desse jogo? O Vasco só tá declinando, né? Cada vez que a gente fala dele, ele tá numa posição pior. Agora ele tá em sétimo, se eu não me engano. Então saiu do G4 já há tempos e provavelmente não vai voltar, né? Não vai voltar, eu também acho que então não. Tá bem difícil a situação do Vasco. Com essa sequência de jogos, eu acho que ele não volta pro G4, não. E tá sem Dedé não vai voltar nem esse ano ainda, então vai ficando cada vez mais difícil, né, pro Vasco conseguir recuperar. Se aí os principais jogadores não tá conseguindo. Até que no primeiro tempo ele foi razoável, assim, ele conseguiu dominar um pouco e tal. Mas depois, assim, o Corinthians começou bem sonolento, eu achei. Mas o Vasco começou bem e tal, mas depois perdeu a mão total e foi bem ruim, eu achei. Bem ruim mesmo. Verdade. Não foi muito bom o segundo tempo. O primeiro tempo até foi, só que não adianta nada ter um primeiro tempo bom se não faz gol. Então não adianta. Agora vamos pro jogo do Botafogo e Atlético Goianiense. Botafogo goleou no Engenhão, venceu de 4-0. O que vocês acharam desse jogo? Eu achei que foi um bom jogo pro Botafogo, mesmo que aconteceu com o Seedorf. Ele fez o primeiro gol, depois saiu sentindo muita dor. E o Bruno Mendes também, que fez o quarto gol do jogo e fez o passe pro Seedorf pro primeiro gol. A solução, né, pro Botafogo tem sido o Bruno Mendes, tem feito vários gols nas partidas. Inclusive fez o passe pro Seedorf pra abrir o placar. Mas eu achei que foi um jogo assim, apesar de ter sido um jogo bem sólido, 4-0, bem tranquilo, teve aquela questão do Seedorf, que ele fez um gol, né, todo mundo feliz e tal, e 15 minutos depois ele saiu chorando, porque tava sentindo dor na coxa, super decepcionado e tal. Então foi um jogo assim cheio de emoção, eu achei bem legal. As lágrimas do Seedorf, ninguém sabe se era realmente por causa da dor ou era mais da decepção. Ele saiu no começo do primeiro tempo, praticamente, sem poder estar lá presente para ajudar o Botafogo nessa vitória. Quem sabe se ele estivesse lá ele faria mais gols, porque ele faz bastante gols no Botafogo. E faz bastante falta quando não tá lá. Com certeza. E o Botafogo agora tá começando a sonhar, né? Ter esperanças de conseguir uma vaga na Libertadores, de atingir o G4. Já passou o Vasco, que tá caindo, o Botafogo tá ganhando, o Vasco perdendo. Tá começando a ter essa esperança de novo, né? Venceu do Lanterna. E o Atlético Goianiense, por outro lado, só piora, né? Ele é lanterna e provavelmente vai cair, né? Quase certo. Tá quase certo já de cair, porque ele tá muito mal no campeonato. Então acho que não tem muita chance pra ele ficar, não.
Agora vamos passar para um jogo que ainda não aconteceu, mas eu quero saber o palpite de vocês, que é Atlético Mineiro e Flamengo na próxima quarta-feira. O que vocês acham desse jogo? O vice-líder contra o Flamengo. O que vocês acham que vai ser? Eu aposto num empate. Não acho que o Flamengo vai vencer o Atlético. Acho que vai ser mais um empate mesmo. Por causa do que tá acontecendo com as duas equipes, né? O Flamengo tava meio mal, mas tá melhorando meio que aos pouquinhos. Acho que dá pra empatar. Eu já acho que o Atlético Mineiro vai sair na vantagem. Porque ele nunca perdeu, né, em casa, não perdeu nem pro líder quando ele jogou. Então eu acredito muito no Atlético. Então vamos esperar, né, pra ver quarta-feira o que vai acontecer. O pessoal que for comentar na quinta fala um pouco mais sobre esse jogo que vocês vão acompanhar. Agora, saindo um pouco do futebol carioca, falando do lance polêmico, né, entre Internacional e Palmeiras. Internacional estava vencendo de 2-1 o Palmeiras. Aí teve aquele gol que o atacante Barcos fez com a mão e depois foi anulado. Rolou uma confusão. Vocês viram esse lance? Vocês acompanharam? O juiz, né, aceitou, né, o gol, o bandeirinha também, mas o quarto árbitro não aceitou. Uma confusão danada de quem acha que foi, quem acha que não foi. E o Palmeiras está pedindo até pra anular o jogo, porque né? Sem cabimento nenhum, né? Porque quem vê o jogo, vê o VT, viu que foi de mão. Foi muito mão. Acho muita cara de pau dele, né? Handball, sabe? Não é possível. Agora eles querem anular o jogo, acho que nunca vão conseguir isso. Por mais que eles corram atrás. Tomara que não, né? Seria super injusto se eles conseguissem. Então, agora vamos sair um pouco do futebol, depois de falar desse lance polêmico. Vamos falar da Fórmula 1. Vettel que venceu o GP da Índia, mais uma vitória pro Vettel, Alonso em segundo. O que vocês estão achando aí dessa campanha do Vettel, dessas vitórias? O que vocês acham? Vettel mais uma vez conseguiu chegar no primeiro lugar e ele tá com tudo para ser o tricampeão mais jovem da Fórmula 1, o que vai fazer o Senna perder esse cargo, né, essa posição de primeiro piloto mais jovem, que ele vai conseguir isso antes dos 30 anos. Porque ele tá indo muito bem na Fórmula 1, tá sempre ganhando e sempre em boas colocações. Ele é muito jovem mesmo e tem um futuro, eu acho que brilhante, né? Porque o Alonso é realmente um ótimo piloto, mas eu acho que tá já no final, assim. Não sei se eu posso estar errada, mas o Vettel, ele tem um futuro muito bom. Eu sinto isso nele. Quem parece que tá no final mesmo agora é o Schumacher, né? Que ficou em último, antes só vencia, agora se aposentou, voltou, ficou em último. Pelo visto, agora ele vai se aposentar de vez, já né? tava na hora. Essa corrida aí não foi uma das melhores pra ele. Que na primeira volta o pneu furou, ele teve que parar, então atrasou bastante toda a corrida dele. Eu acho que foi por isso até um dos motivos, por ele ter chegado em último lugar. Entendi. Então, gente, fica por aqui o TV UERJ Esporte. Muito obrigado, meninas, pela participação de vocês. Obrigada. Termina aqui o nosso programa e até uma próxima. Carlos bateu pro